Vamos dar início ao nosso culto de louvor e gratidão a Deus, lendo a Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus conforme se acha registrada no livro de Números, capítulo 23, do verso 27 até o capítulo 24, o verso de número 25. Diz-nos assim a palavra de Deus: Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. E então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. E seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei? Agora eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavras do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sobre a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas agora não. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos, também serão uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque,
proferiu as suas palavras e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na pedra. Todavia, o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus. Afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. E então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Assim temos lido a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Números, capítulo 23, verso 27, até o capítulo 24, verso 25. Deus seja gracioso conosco e inscreva a sua palavra inerrante e infalível em nosso coração. Vamos orar a Deus neste instante, reconhecendo e confessando os nossos pecados. Oremos. Santíssimo Deus, em cuja presença nós nos encontramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua grandiosidade. Contemplamos-te e observamos a tua santidade, a tua majestade, a tua pureza, ó Senhor, a tua soberania. E então olhamos para nós, ó Senhor, e achamos-nos pequenos, pecadores, ó Senhor, indignos, maldizentes, ó Senhor, e inadequados para comparecer diante de Ti e para prestar culto ao Teu nome. E então, Senhor, nós reconhecemos que os nossos pensamentos nem sempre são adequados, que as nossas palavras nem sempre edificam. Reconhecemos, ó Senhor, que as nossas atitudes nem sempre promovem o bem para o nosso próximo e a glória para o Teu nome. Reconhecemos também que somos omissos, ó Senhor. Devíamos fazer o bem e nem sempre o fazemos. E então nós confessamos os nossos pecados e desde já ousamos te agradecer, ó Senhor, porque os méritos de Jesus nos purificam. Porque Jesus morreu em nosso lugar para nos dar o perdão, para pagar por esses pecados. E então, Senhor, nós os confessamos e renovamos os nossos propósitos de fidelidade diante de Ti, nosso desejo de viver vida santa na Tua presença, consagrada e piedosa. Assim, nós oramos agradecidos pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos entoar a Deus o hino que fala dos céus que proclamam a glória do Senhor. O hino de número 22 do Inário Novo Cântico. Os céus proclamam.
Estamos chegando ao fim de uma sessão de números que temos estudado já algumas vezes com os irmãos. Números capítulo 22 até o capítulo 24. Esses capítulos contêm a história de Balaão e esta noite nós chegamos a uma passagem fantástica, extraordinária, em que um profeta pagão que havia sido comprado por um rei pagão para amaldiçoar o povo de Deus, na verdade fará uma profecia sobre o rei vindouro do povo de Deus, que é cumprida no primeiro Natal, quando os magos seguem a estrela daquele rei que o Senhor, Deus de Israel, enviaria ao mundo para a salvação do seu povo e de todos aqueles que descansam e confiam única e exclusivamente em Jesus Cristo para a salvação, como ela é oferecida no Evangelho. Toda essa história de Balaão e Balaque e o povo de Deus no deserto em seu caminho para a terra prometida serve para destacar, como temos enfatizado, a soberania de Deus. Na verdade, a função desta história, você pode imaginar, é ser contada pelos filhos de Israel na terra prometida, quando estivessem recordando os atos que o Senhor realizou para levá-los até lá em segurança. Essa história tem o propósito de confirmar ao povo a providência soberana de Deus sobre eles. Ou seja, Deus estava no comando e estava cuidando deles em seu tempo de necessidade. Deus os protegia de seus inimigos naturais e também dos inimigos sobrenaturais. Tanto reis quanto povos das terras ao redor que não queriam o povo de Israel na terra prometida. E mesmo aqueles que tinham poderes sobrenaturais não podiam exercê-los contra o povo de Deus. Contra esses dois tipos de inimigos, Deus protegeu o seu povo. E como esta história teria sido contada pelo povo de Deus na terra prometida, eles teriam tido oportunidade e ocasião para louvar e bendizer ao Deus vivo pela forma como ele havia cuidado do povo. Portanto, esta história serve para confirmar e para confortar o povo de Deus com a realidade da soberania de Deus e a certeza de sua salvação e providência. Bem, irmãos, assim sendo, vamos nos dedicar aqui a tirar algumas lições desta passagem, encerrando o nosso estudo sobre Deus e os falsos profetas aqui na história de Balaão. É uma passagem rica e nós não vamos poder esgotá-la no tempo que temos hoje, naturalmente. Mas eu quero chamar a sua atenção para duas coisas: um conforto e dois avisos que encontramos nesta passagem. Um conforto
e 2 avisos. O conforto tem que ver com a soberania de Deus. Como em toda a história, Deus está mostrando ao seu povo que está no comando absolutamente de tudo e de todos para o bem do seu povo. Que nenhum rei pagão, que nenhum profeta pagão pode colocar um dedo sobre o seu povo, além da sua vontade. E assim, mais uma vez nesta passagem, nós vemos inúmeras maneiras pelas quais a soberania, o governo de Deus, o reinado do Senhor sobre a totalidade desta situação para o bem do seu povo, como aqui é enfatizado. Deixe-me mencionar algumas dessas maneiras como Deus preserva o seu povo. Primeiramente, a soberania de Deus no conforto do seu povo. Eu gosto de saber isso. A soberania de Deus no conforto do seu povo. Por que eu gosto de saber disso? Se Deus governa sobre tudo e sobre todos, se Deus é soberano sobre o universo e Deus me ama, então eu não tenho com que me preocupar. Se eu tenho a convicção do governo de Deus, eu não tenho com que me preocupar. Então, a soberania de Deus no conforto do seu povo. Primeiro aspecto, Deus demonstra essa sua soberania para confortar, para encorajar e para fortalecer a fé em seu povo, a fé no coração do seu povo, mostrando mais uma vez que o local não tem nenhuma importância, nenhuma relevância. E pela segunda vez, Balaque pediu a Balaão para se mudar para um lugar que poderia ser mais adequado. E você pode ver o que está passando aqui na mente de Balaque. Balaque era politeísta e ele achava que talvez o feitiço de Balaão não tivesse funcionado porque ele não estivesse no lugar certo. E talvez se ele mudasse de local, os deuses daquele local seriam mais favoráveis à maldição que ele pediu a Balaão para lançar sobre o povo de Deus. E assim eles se mudaram para um lugar alto. Para que nós entendamos, isso é algo parecido em nossos dias aí com feitiços feitos nas encruzilhadas. E as pessoas acham que por ser aquele lugar há mais possibilidade daqueles encantamentos serem atendidos. Eles já haviam tentado em um lugar alto, e, enfim, em alguns lugares, como diz o texto aí, os lugares altos dos Baals. E agora eles se mudam para outro lugar alto e eles montam mais altares. Mas Deus mostra essa sua soberania, deixando claro pela segunda vez aí que Ele é que governa sobre tudo. E é como se Deus dissesse assim: você pode montar um altar onde quiser, Balaque. E você ainda não pode amaldiçoar o meu povo, porque eu sou o único Deus verdadeiro. E eu sou o Deus daquela montanha tão bem quanto eu sou o Deus desta montanha. E você pode se mudar de montanha para montanha, para montanha e para montanha. E não vai funcionar, Balaque. Gosto disso. Gosto de saber que Deus, o nosso Deus, está acima de todos os falsos profetas, de todos os homens maus, que Ele está no controle e no governo do nosso mundo e da nossa vida. E assim, a soberania de Deus se manifesta no verso 27 e 28 do capítulo 23, mostrando-lhes que podem se mudar para qualquer local que quiserem. E ainda não serão eficazes
contra o Deus soberano. A soberania de Deus é demonstrada como um conforto para o povo de Deus nesta passagem também de outra forma. É fascinante que Balaão, esse feiticeiro pagão, olha aí os versos 1 e 2 do capítulo 24, quando finalmente tem a visão final, quando finalmente vê a sentença que Deus tem para ele, para Balaque e para todo o povo de Deus. E qual é essa sentença? Bem, a sentença é a seguinte: a sentença é que o povo de Deus será abençoado e não amaldiçoado. Em segundo lugar, a soberania de Deus é demonstrada para encorajar e fortalecer a nossa fé. Olhe para o verso 1, diz assim: vendo Balaão que Deus parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, lendo novamente, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel. A soberania de Deus se manifesta de forma extraordinária nisso. O que o feiticeiro pagão vê? Ele vê que agradou ao Senhor abençoar o seu povo. E assim a soberania de Deus se manifesta de tal forma que até mesmo um feiticeiro pagão contratado para amaldiçoar o povo de Deus vê que Deus abençoou o seu povo e que não há nada que ele possa fazer contra essa bênção. Então a soberania de Deus aí dá coragem e dá conforto e dá segurança para o seu povo. Em terceiro lugar, observe os eventos aí extraordinários que são testemunhados no capítulo 24, os versos 3 a 9. E especialmente no verso 9, você vê o que acontece aí. Você percebe isso aí com uma simples leitura. Lá nós vemos a conclusão do primeiro oráculo de Balaão, primeira profecia de Balaão. E esse oráculo conclui com estas palavras: benditos os que te abençoarem, e malditos os que amaldiçoarem. Ora, isso foi dito por Balaão. Bem, agora, o que isso nos lembra? Isso nos lembra de Gênesis capítulo 12, os versos 1 a 3. E o que diz Gênesis 12, de 1 a 3? É a promessa da aliança de Deus com Abraão. E então é isso que o profeta pagão confessa sob o controle soberano do Espírito Santo de Deus, que a promessa de Deus a Abraão, a Israel, é verdadeira. De que maneira mais clara Deus poderia ter demonstrado aos filhos de Israel que ele é soberano para o bem deles? Ele fez Balaão reconhecer que as promessas feitas a Abraão, o pai do povo judaico, seriam cumpridas e que estavam prevalecendo sobre qualquer maldição. Mas Balaão ainda não acabou. Olha, e você sente a ira de Balaque nisso aqui. Claro que ele ficou zangado, claro que ele ficou irado e ele queria uma maldição. Mas a coisa ficou pior, porque nos versos 15 a 24, Balaão diz a Balaque: olha, não é só que eles são o povo de Deus agora, é que ainda há uma bênção ainda maior para este povo no futuro. Deixe-me dizer-lhe o que eles vão fazer com você. E assim ele relata a destruição dos inimigos de Deus, deixando claro que a bênção de Deus sobre Israel tem um aspecto ainda futuro. A bênção de Deus não é só para agora. Há uma bênção ainda por vir. É uma bênção temporária. É uma bênção que está se desenrolando. E a soberania de Deus é revelada para o conforto do povo de Deus na previsão do verso 17 do capítulo 24 de Números, onde Balaão, o profeta pagão,
prevê a vinda de uma estrela de Jacó, um cetro de Israel que exercerá o domínio. E assim, Mateus registra que os reis pagãos, ou sábios pagãos, o que quer que fossem esses magos do Oriente, viriam a Israel à procura do rei, porque veriam a sua estrela. E Mateus está dizendo que a profecia do pagão Balaão foi entendida por causa da soberania de Deus, por esses sábios pagãos do Oriente. E eles vieram procurar aquele que tinha sido profetizado 1400 anos antes da sua vinda. Sim, irmãos, Deus pôde anunciar essa profecia porque Deus é soberano e Ele controla todas as circunstâncias. E claro, Deus demonstra a sua soberania ao enviar Balaão e Balaque juntos. E é claro que vem em dois estágios, não é? Primeiro você tem essas palavras raivosas de Balaque aí para Balaão, no verso 11 do capítulo 24. Eu disse que ia honrá-lo se você fizesse isso, e você não fez isso, então não vou honrá-lo, disse Balaque. Em outras palavras, eu lhe disse que ia pagar generosamente, mas você não fez o trabalho. Então eu vou mandá-lo embora de mãos vazias. Então Balaão, que foi atraído em primeiro lugar por causa da perspectiva de se tornar um homem muito rico, vai embora de mãos vazias. Ele serviu como um peão nos propósitos de Deus e ele não tem absolutamente nada a mostrar para ele, e a não ser a frustração e o desperdício do seu próprio tempo. Deus é soberano. Este é o salário do pecado, a morte de Balaque e a morte de Balaão. Deus controla tudo e Deus controla todos. Então eu tenho que me alegrar, porque se Deus me ama e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, eu posso viver de forma feliz, abundante, como disse o Evangelho de João no capítulo 10. E posso ser feliz, porque aquele que controla as circunstâncias e controla as situações, ele está no comando da minha vida, está no comando do mundo e no comando das circunstâncias que me rodeiam. Então posso viver de forma tranquila e agradecida. E Balaque, o rei que impediria a vinda do povo de Deus para a terra prometida, o que aconteceu com ele? Ele segue o seu próprio caminho. Deus manda os dois em um único pacote embora. E Deus descarta a atuação de ambos. E em tudo isso, Deus demonstra a sua soberania para conforto e para a segurança do seu povo. Não, dificilmente vamos encontrar um ensino mais rico e precioso do que o ensino de que o Senhor reina. Se o Senhor reina, não temos que temer a Satanás. Não temos que temer os inimigos de Deus. Não temos que temer os inimigos naturais. E também não temos que temer os inimigos sobrenaturais. Porque o Senhor reina. Ele governa. Ele é soberano. E se Deus é soberano, então eu posso viver de forma descansada nele. Em tudo isso, ele demonstra sua soberania para o conforto e para a segurança do seu povo. Mais e mais e mais nesta história, de 25 maneiras diferentes, Deus induz o povo para a casa verdadeira do povo de Deus. Como se ele dissesse: eu estou no comando, vocês podem confiar em mim, porque este é um mundo caído e cheio de problemas, agora e antes.
E a nossa fé é fraca. Mas a bondade de Deus é enorme e nos fortalece na nossa fraca fé. Deus nos diz de 1000 maneiras diferentes de confiar nele. Quando nós nos achamos frágeis, quando nós olhamos onde nós estamos, os desafios que nos rodeiam, as lutas que temos que enfrentar, confiar na providência de Deus nos fortalece. Confiar na soberania de Deus nos alegra. Confiar na soberania de Deus nos dá força. E nos relembra de que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas todos nós temos nossas áreas de fragilidade. E o problema está em nós, naturalmente, e não em Deus. Há algumas áreas onde podemos confiar extraordinariamente no Senhor. E então há aquelas áreas de nossa vida onde realmente temos que lutar. Você sabe, nós podemos ser capazes de confiar no Senhor em nossas próprias dificuldades físicas, por exemplo, e ainda assim eu acho às vezes muito difícil confiar em Deus quando um ente querido está passando por uma grande provação, como uma enfermidade grave, ou quem sabe nós podemos ser capazes de confiar no Senhor, que Ele nos mostrará o que Ele nos fará em uma determinada situação. E ao mesmo tempo, podemos ter que lutar para confiar que o Senhor guiará os nossos filhos nas situações difíceis deles. Então nos preocupamos excessivamente com os nossos filhos. Todos nós temos nossas áreas em que somos desafiados a ter fé. E aqui está a mensagem do Senhor para todos nós nesta noite. Eu estou no comando para o seu bem. Eu estou no comando para o seu conforto. Eu estou no comando para a sua segurança. Nem reis pagãos, nem falsos profetas podem encostar sequer um dedo em vocês. Vocês podem confiar em mim. Essa é uma mensagem gloriosa. Essa é uma mensagem oportuna e é uma mensagem necessária. Temos que saber que os nossos filhos estão nas mãos de Deus. Temos que saber que as circunstâncias que nos rodeiam são controladas por Deus. Que Deus é soberano, que o Senhor reina. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Um segundo aspecto que eu quero destacar aqui nessa história de Balaão é que ele ouviu a voz de Deus. Ele até anunciou a palavra de Deus, mas ele mesmo não confiou em Deus. Que pena. Então, agora quero tratar, eu disse que trataria de um conforto e trataria de 2 avisos. Quero tratar desses 2 avisos nesta passagem. E nós seríamos ainda mais pobres se nós não dessemos atenção a esses avisos. E o primeiro aviso é este, que apesar de tudo o que viu e tudo que ouviu de Deus e de tudo que ele disse por Deus, Balaão não confiou neste Deus para sua própria salvação. Sua fé não mudou a sua vida. Como eu tenho dito, Satanás acredita em Deus. Agora, isso não torna melhor. Essa sua fé não produz uma mudança de vida, não o torna uma pessoa melhor. E aquela fé que existe
racionalmente no coração das pessoas, que não transforma a vida das pessoas, é a fé encontrada em Satanás. Não permita que esse tipo de fé habite, tenha lugar em seu coração. A sua fé precisa tornar você melhor a cada dia. A propósito, do ano passado para agora, em que você melhorou? Em que você progrediu? Você é uma pessoa melhor, é um marido melhor, é um filho melhor, é uma esposa melhor, um empregado melhor, um patrão melhor? Em que você é melhor hoje com relação ao ano passado? Então você pode imaginar aqui ter o privilégio de anunciar a estrela de Jacó e o cetro de Judá. Balaão teve esse privilégio. Moisés não teve este privilégio de anunciar essa profecia. Arão, irmão de Moisés, não entregou essa profecia também, não teve esse privilégio. Josué não teve o privilégio de anunciar essa profecia. Natã não teve o privilégio de anunciar essa profecia. Balaão, sim, teve o privilégio de anunciar essa profecia. Mas ele não abraçou para a sua salvação o Deus que chamou uma estrela para sair de Jacó e um cetro para sair de Judá. A estrela de Jacó e um cetro de Judá. Uma e outra vez, como vimos pela primeira vez quando começamos a estudar esta passagem, mais e mais. Uma e outra vez, a Bíblia deixa claro que Balaão era um falso profeta, um feiticeiro. Ele falou a verdade sob a influência do Espírito Santo de Deus, mas ele mesmo não abraçou o que ele disse, o que ele pregou. Quantas pessoas pregam verdades aos outros e elas mesmas não vivem essa verdade? Que coisa terrível, que aviso importante para nós, não só de ensinarmos a palavra de Deus, mas de vivermos de acordo com as palavras de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que esmurrava o seu corpo todos os dias, para não acontecer que, tendo pregado aos outros, ele mesmo fosse achado em falta. E como é difícil aquela luta que temos constantemente conosco de o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que não quero está sempre diante de mim. Irmãos, precisamos lutar para viver, para colocar em prática o ensino da palavra de Deus em nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus, é sim a palavra de Deus, mas ela só é eficaz se eu a colocar em prática. Quantas pessoas conheço que carregam a Bíblia aberta no carro, ou que têm a Bíblia aberta em sua casa, como se a Bíblia fosse abençoá-lo, como se fosse um amuleto qualquer, um ídolo qualquer. Não é assim que a Bíblia abençoa. A Bíblia nos abençoa quando nós a lemos e a entendemos e a colocamos em prática na nossa vida. Irmãos, todos nós tivemos o privilégio, e alguns de nós por mais anos do que os outros até, de estar em comunhão, onde acredita-se que a palavra de Deus seja regra inspirada, autoritativa, infalível e inerrante da fé e da vida. As próprias palavras do Deus vivo, escritas para a nossa edificação. Mas é possível estar no meio de uma comunhão como essa e não abraçar essa verdade para nós mesmos. Assim como Balaão pregou a palavra inerrante de Deus e não a abraçou para si mesmo. Que aviso isso é para nós. Que importante isso é para nós. Não basta
saber as reivindicações e os mandamentos da palavra de Deus sobre si mesmo. Devemos, pela fé, acreditar que a palavra de Deus é o que a palavra de Deus diz ser e acreditar na promessa do mandamento que a palavra de Deus nos dá. Que todos aqueles, e somente aqueles, que descansam e confiam apenas em Jesus Cristo para a salvação, como Jesus é oferecido no Evangelho, só esses irão viver para sempre com Deus. Que aviso Balaão é para nós. Ele conhecia a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, ele fez melhor do que muitos que têm o nome de pastores. Não é fascinante que Balaão possa dizer, aí dê uma olhada aí no verso de número 13 do capítulo 24, Balaão pode dizer, eu não vou além da palavra do Senhor. Na verdade, eu gostaria que houvesse mais pastores cristãos hoje que dissessem isso. Eu não vou além da palavra do Senhor. E ele continua dizendo, Balaão, o que o Senhor falar será o que eu vou falar. Eu desejo profundamente que todos os pastores cristãos que ministram em nome de Jesus Cristo digam isso. Olha, o que o Senhor falar será o que eu vou falar. Esse foi o princípio dos reformadores. Quando a Bíblia fala, nós falamos. E quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. Esse é o meu desejo, que os pastores de hoje fossem assim. O que o Senhor falar, é isso que eu falarei. E ainda assim, Balaão não acreditava. Isso é um grande aviso para nós, que corremos o risco de até ensinar a palavra de Deus e não viver de acordo com a palavra de Deus. Uma última coisa, em todo este grande ataque de Balaque e Balaão contra o bem-estar do povo de Deus, o povo de Deus não sofreu sequer um arranhão. Os inimigos do povo de Deus, inimigos naturais e os inimigos sobrenaturais, não conseguiram encostar um dedo sequer no povo de Deus. Mas sabe de uma coisa? No próximo capítulo, esse povo de Deus fará a si mesmo o que seus inimigos não puderam fazer. Esse povo que cometeu o que é chamado de adultério espiritual contra o Deus vivo. Isso é uma ironia. Através deste ataque torrencial de oposição satânica, nenhum fio de cabelo da cabeça de um israelita foi ferido. E então, por conta desse povo, por escolha desse povo, por própria vontade desse povo, por sua própria deserção, eles então colherão danos incalculáveis sobre si mesmos. Vamos levar isso a sério. Mesmo que sejamos encorajados quando confiamos em Deus, Deus é um Deus confiável. Ele é um Deus soberano, mas Ele não terá por inocente o culpado. Ele é um Deus que nos abençoa, é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E isso nos possibilita viver de forma tranquila, de forma alegre e, como diz o evangelista, de forma abundante. Nos possibilita vivermos de forma feliz. Vamos pensar nisso e vamos servir a este Deus desta maneira. E não queiramos em nós o tipo de fé que existe no coração de Satanás. A nossa fé deve mudar a nossa vida.
A nossa fé deve nos tornar melhores. Que Deus assim nos abençoe. Vamos, neste momento, orar a Deus em resposta e renovando os nossos propósitos de fidelidade. Oremos a Deus. Santíssimo Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra, acabamos de estudá-la, Senhor, e observamos, ó Senhor, que homens maus se levantaram contra o povo de Deus, mas na Tua soberania, Senhor, Tu guardaste os teus filhos, guardaste o Teu povo, Senhor, preservando-os e dando-lhes, ó Senhor, tranquilidade e paz verdadeira na vida, ó Senhor. Nós agora, Senhor, queremos reconhecer que por vezes, quando olhamos para as circunstâncias, nos desesperamos. Quando olhamos para as dificuldades, ó Senhor, perdemos um pouco da nossa fé. E nós queremos reconhecer isso. E queremos renovar aqui o nosso propósito de confiar em Ti em toda e qualquer circunstância. De nos lembrarmos sempre de que se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Então, a nossa oração aqui, em resposta aos ensinos da Tua palavra, é de renovação de alma, renovação, ó Senhor, de espírito diante de Ti, para viver conforme a Tua vontade, conforme nos ensina a Tua palavra, porque elas são palavras de vida. Nós queremos ler a Tua palavra, queremos pregar a Tua palavra, mas também queremos viver nós mesmos de acordo com os ensinamentos da Tua palavra. Abençoa-nos para que vivamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino Belas Palavras de Vida, hino de número 351 do Inário Novo Cântico. Vamos agora orar a Deus mais uma vez e expressar nosso desejo, nosso pedido,
na bênção apostólica que nos diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as consolações e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.